Olá, meus amados irmãos, queridos obreiros da causa do Mestre, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Daniel Fontinelli, estou passando aqui no meu canal Explicando a Bíblia para poder transmitir para vós outros textos sagrados, textos inspirados por Deus, para que entendamos de forma correta, da maneira como a Bíblia nos ensina. Se você também quiser, desejar adquirir o nosso dicionário bíblico etimológico Fontinelli, vou deixar aqui o link na descrição no vídeo e você pode depois ter acesso, tá bom? Não se esqueça, por gentileza, de deixar o seu joinha, dar um like aí no meu vídeo e se inscrever, porque aí o YouTube vai realmente entender que os meus vídeos são importantes, edificantes e vai enviá-los para você e você terá acesso a todos os vídeos que eu estiver lançando aqui no meu canal, tá bom? Hoje eu quero falar sobre versículos de duplo sentido na Bíblia. Eu vou falar apenas de 2 versículos, porque o tempo é exíguo, não dá para passar muito tempo. A gente quer limitar ao máximo os vídeos para não sermos cansativos a vocês, tá bom? Então quero citar 2 textos bíblicos de duplo sentido, não duplo sentido no quesito negativo, mas no sentido espiritual, tá bom? Abra sua Bíblia, se você puder, em Mateus capítulo de número 20. Mateus capítulo 20, versículo de número 16, que diz assim, Mateus capítulo de número 20, versículo de número 16. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Agora vamos ver o mesmo texto, só que em contexto diferente. Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, e o versículo é o versículo 14. Olha, veja bem esse texto. Mateus capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Observe que o texto é o mesmo. O conteúdo textual é o mesmo. Agora veja o que diz nesse texto também aqui, capítulo 9, versículo 37 de Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 37, que diz assim, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu quero explicar esse texto, qual é o sentido duplo desse texto. Primeiro, quando Jesus fala no capítulo 20 de Mateus, quando ele diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, na epígrafe do capítulo 20 está falando da parábola dos trabalhadores da vinha. Ele está falando do reino, ele está falando da obra de Deus, que muitos são chamados para a obra de Deus e poucos são os escolhidos para a obra de Deus. Já no capítulo 22 do mesmo livro de Mateus, Jesus está falando da salvação. Se você observar atentamente o contexto aqui, fala a parábola das bodas. Ele cita que um homem fez uma festa, e nessa festa que ele fez, ele convidou muita gente, as pessoas não aceitaram ao convite, então ele mandou que trouxesse os aleijados, os doentes, enfim, todas as pessoas que estavam sem seus afazeres, sem ocupação, doentes, rejeitados pela sociedade. Tragam todos e encham a casa, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Nesse contexto, quem foram os chamados? Os judeus. Quem foram os escolhidos? Aqueles que ouviram a palavra de Deus, aqueles que deram crédito à palavra de Deus. Por exemplo, nós éramos um povo gentil. Nós não tínhamos o direito de salvação, mas Deus abriu-nos a oportunidade
e por meio de Jesus Cristo nós fomos salvos porque ouvimos a palavra de Deus. E a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O outro texto está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Esse texto aqui, ele depende muito da tradução bíblica, se a sua Bíblia é corrigida ou se ela é atualizada. Na Bíblia Nova Versão Internacional, na King James, também tem suas traduções de forma diferenciada. Olha o que Paulo está ensinando aqui. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Outro versículo com duplo sentido. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Observe a semântica textual. Toda a Escritura, artigo definido, está se referindo à Escritura bíblica na sua totalidade. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir o homem em justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora, a segunda interpretação, ou o duplo sentido, é toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Aí não está se limitando somente à Bíblia, mas também está se estendendo a outros versículos, ou outros livros, melhor dizendo, que são também inspirados por Deus e que são proveitosos. Por exemplo, um dicionário bíblico etimológico como o meu, um bom livro de estudo bíblico, um bom livro de ensinamento cristão baseado na Bíblia Sagrada, também é uma escritura inspirada por Deus. Então, tem seus valores. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Olha, vou repetir de forma sucinta para que você entenda bem, efetivamente. Veja bem, na primeira tradução diz toda a Escritura, no artigo definido a Escritura, é divinamente inspirada. Ele está se referindo à Bíblia na sua totalidade. Mas quando na outra tradução diz toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, está falando de outros livros que também são inspirados por Deus. Porque Deus não se limita somente à Bíblia. A Bíblia é o maior e o melhor livro de todos os tempos, com credibilidade para falar do passado, do presente e do futuro. Mas Deus não se limita somente à Bíblia. Existem outros livros que também são inspirados por Deus. Existem muitos textos bíblicos com duplo sentido, mas como o vídeo tem que ser pequeno, a gente está resumindo nesses versículos para que entendamos o duplo sentido desses versículos bíblicos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.